Hoje vamos fazer aí uma videoaula, tá ligado? Desmistificando a produção literária independente. E aí eu vou trazer para vocês aí um conteúdo com base na produção do livro Flor do Maracujá. Eu vou trazer um pouco sobre o que é a criação, como é que é esse processo que às vezes parece um processo impossível, tá ligado? Às vezes parece um processo que a gente, sei lá, sem experiência, sem ter, sei lá, vivido vários anos produzindo, escrevendo, a gente não vai conseguir enfrentar, mas na real é fazer, pegar e fazer, tá ligado? É pegar e você criar coragem de lançar o teu projeto, você entender qual é o seu projeto primeiramente, tá ligado? Você saber o que você quer lançar, por que você quer lançar, isso aí vai contar muito mais do que realmente fazer. Fazer é um processo básico, manual, um processo um trabalho, né? Então eu vou mostrar aqui todo esse processo de produção, mas também falar um pouco sobre a criação do seu projeto literário. Se você vai querer fazer um HQ, se você vai querer fazer um romance, se você vai querer fazer um livro de ficção científica ou até um livro de ciência mesmo, de um método científico e tudo mais, para tudo isso você vai precisar produzir um material literário, né? Uma obra literária, e aí eu vou mostrando para vocês esse processo. Deixa eu lançar aqui. Cadê? Desmistificando a produção literária independente com base na produção do livro Flor do Maracujá, certo? Muitas das maiores obras do campo da filosofia, por exemplo, são textos de ficção, onde os questionamentos propostos pelos filósofos são apresentados através das questões vividas pelo personagem da trama. Então, já dando um exemplo sobre isso, tem um livro que é do Nietzsche, que é Assim Falava Zaratustra, que é um livro maravilhoso, inclusive, recomendo, que ele traz, esse livro é estudado em faculdade de filosofia, faculdade de sociologia, tá ligado? Ele é um livro praticamente didático, porque ele traz muitos questionamentos que o Nietzsche quis trabalhar, quis apresentar, e que as pessoas estudaram isso e estudam isso até hoje. Só que o livro é um livro de romance, é uma ficção, é uma pessoa que foi viver numa caverna, que conversou com Deus, tem as conversas, tem os sofrimentos e as alegrias da pessoa sendo contado na forma de um romance, mas o importante dentro desse livro são os questionamentos que o filósofo quis apresentar. Então ele achou a forma dele de expressar um pensamento. Então, antes de começar a escrever, procure entender qual linguagem você quer utilizar. Da poesia até o HQ, muitos são os estilos literários que você pode usar, e ainda mais contando exatamente com o que eu estava falando antes, da liberdade de criar uma obra independente. Entenda o que você quer falar e como você quer falar. E entenda que isso é parte do processo criativo. Existe um processo criativo, ele é muito amplo. Ele existe a parte da criação na sua mente, onde você vai pensar ao longo de vários anos, onde você vai ler, estudar, você vai fazer as pesquisas também sobre o fato, você vai criando esse processo na sua mente, e isso vai demorar o seu tempo. E parte desse processo criativo é um pouco mais técnico também, tá ligado? Então você precisa entender algumas questões técnicas da parada. Porque se você não estabelece antes de começar a escrever qual é o seu argumento, foi o que eu falei antes, essa ideia, o que eu quero escrever, qual é a minha história, esse é o argumento. Se você não estabelece o seu argumento antes de escrever, você pode acabar se perdendo lá na página 150. Você vai na empolgação, às vezes, de escrever um conteúdo e lá na frente você não sabe exatamente o que você quer apresentar, tá ligado? E isso não é demérito para quem acaba passando por isso. Todo mundo passa por isso. Todo mundo que produz, até música também, eu sou músico, sou MC, cantor e compositor, né? Até numa música que demora às vezes 2 minutos cantando, no meio dessa música às vezes você consegue se perder no argumento, porque você não estabeleceu ali qual é a mensagem que eu quero transmitir com essa obra. Uma obra, ela pode ter 550 mil páginas, mas ela tem uma mensagem central. Ela tem uma mensagem que é o seu argumento, qual é a sua história. E você tem o argumento, você tem qual é a sua história, mas você também tem como é a sua história.
qual é a forma que você quer contar a sua história. E aí você também tem que ter esse cuidado antes. Esse é o formato ou o estilo do texto. E aí você também tem que pensar isso de forma técnica. Porque se você começa pensando num formato de crônicas, só que aí uma crônica já pega 100 páginas, a outra 2, talvez seja interessante juntar essas coisas e fazer um livro. Ou o contrário, você começa querendo fazer um livro, mas na verdade era uma crônica, você poderia passar a mensagem de uma forma muito mais eficiente através de uma crônica ou de várias crônicas diferentes. Tem que entender qual é o seu formato de texto, qual é o tipo de mensagem que você quer passar, além do conteúdo. E aí você, fazendo uma obra independente, você tem total liberdade para fazer isso. E aí estamos entrando cada vez mais na forma prática, tá ligado? Agora vamos falar sobre onde e como escrever o seu livro. Já falamos sobre o que você quer pensar, o que você quer refletir. Depois, o que você quer falar, tá ligado? Qual é a mensagem que você quer passar. Como é a mensagem que você quer passar, tá ligado? E aí, beleza. Isso aí é o processo mais criativo dentro da sua mente. Agora você quer botar isso no papel, você quer escrever isso. Se você escrever isso num papel, se você pegar um caderno e escrever isso, isso aí não vai ser lançado, tá ligado? Então eu vou falar mais ou menos aqui um pouco sobre onde, como, tá ligado? De acordo com o estilo literário da sua obra, você pode produzir de diversas formas em diversos programas ou aplicativos. Desde o Photoshop para artistas de HQ mais profissionais, tá ligado? Até o bom e velho Word para a escrita de uma crônica, por exemplo, ou até de um livro também. Você pode escrever no seu bloco de notas do celular, tá ligado? Algumas plataformas como o Google Docs e o Canva, por exemplo, oferecem ferramentas completas e ao mesmo tempo interativas, tá ligado? De fácil compreensão para autores iniciantes. Eu posso falar isso na prática porque eu lancei o Flor do Maracujá, foi o meu primeiro e até então único livro lançado, tá ligado? Eu sou produtor há vários anos, eu tenho produções de vários campos, tanto clipe quanto música. Então o que eu posso falar com um pouco de propriedade é o lance da produção. Eu vou falar sobre cronograma, eu vou falar sobre tudo isso aqui daqui pra frente. Sobre a produção, sobre como realizar uma produção, eu vou poder passar bastante informações para vocês, tá ligado? E falando isso por quê? Porque eu também sou um autor iniciante, então eu entendo que você não vai conseguir chegar aqui de repente para lançar o seu primeiro livro, para lançar um dos seus primeiros livros. Você não vai pegar um melhor aplicativo de e-book que faz aquele e-book igual o e-book da Disney, que vai passar animações por cima das letras, onde você passar o mouse. Não necessariamente, você pode lançar um e-book com animações até, tá ligado? No Canva você consegue, no Google Docs você tem ferramentas maravilhosas, tá ligado? Você pode incluir uma animação, você pode incluir um link, se for o caso, você pode incluir um vídeo, você pode incluir uma foto. Tudo isso com ferramentas muito, muito simples, tá ligado? E aí você, já falei aqui algumas, né? Tipo assim, se você tiver um pouco mais de conhecimento técnico, você pode utilizar um Photoshop para fazer um HQ, por exemplo. Se você tiver também o conhecimento, as plataformas para fazer texto, que você já faz às vezes para o trabalho, alguma coisa do tipo, eu faço PowerPoint da melhor forma possível, mas só para o trabalho. Você pode utilizar essas ferramentas para fazer o seu e-book, para fazer uma coisa com mais animações, etc. Se você quer fazer um livro puro de texto, você pode fazer o seu texto inteiro no Word, por exemplo. E se você ainda quiser fazer a ilustração também, você tem hoje em dia o Canva, vários aplicativos que você consegue fazer também a ilustração. Eu vou recomendar sempre buscar uma rede de apoio. Então buscar às vezes uma pessoa que é um colega seu, um amigo seu, que é ilustrador, ou não necessariamente um amigo, mas algum ilustrador que possa fazer uma capa para você. Se você for um designer ou uma pessoa que faz arte, que faz ilustração, é claro que você faz. Mas se não, se você for só fazer o texto, eu recomendo que você busque outras pessoas que somem, que acrescentem no seu trabalho.
Para a maioria das gráficas e plataformas digitais, então estamos falando de Amazon, estamos falando da onde você quiser vender o seu livro, e nas gráficas para imprimir o seu livro também, o formato, o arquivo que é enviado é no formato PDF, tá ligado? Tanto para impressão quanto para versão e-book. PDF é um dos formatos mais comuns do mundo, tá ligado? Ou seja, pode ser criado em diversos programas de fácil acesso. Se você tem um aplicativo no celular que consegue exportar em PDF, você já consegue fazer o seu e-book ou o seu livro impresso. Você pode mandar para a gráfica e fazer o seu livro impresso, tá ligado? Eu tava vendo uma entrevista, agora eu vou falhar no... Acho que foi com o Gessé Andarilho, fiquei na dúvida se era Gessé ou Ferrez, mas eu acho que era com o Gessé Andarilho sim. Que ele falou o seguinte, que as pessoas ficam muito pensativas sobre como escrever, meu Deus do céu, qual é o tempo que eu tenho, não tenho tempo para escrever porque eu vivo trabalhando e tudo mais. O amigo escreveu vários livros. Amigo, eu não posso dizer amigo porque ele, pô, é uma pessoa que eu admiro muito, grandão, mas eu conheço ele pessoalmente, pessoa maravilhosa, tá ligado? Humilde pra caralho. Apesar de ser muito brabo, ele é muito humilde, tá ligado? E ele falando que escreve os livros todos no celular quando ele tá indo pro trabalho. Por quê? Vamos supor que você mora em São Paulo, ele mora no Rio, tá ligado? Mas vamos supor que você mora em São Paulo. Mano, você vai ficar 4 horas por dia dentro do metrô, dentro do trem, dentro do ônibus, tá ligado? Mano, escreve ali nesse tempo, tá ligado? Bota às vezes uma musiquinha mais calma ali, sem letra, pra não te atrapalhar, pra ficar só um som ambiente, pra tirar o som externo. E pega o bloco de notas, pô. Ah, mas não tenho internet. Bloco de notas, vral. Vai escrevendo. Ah, cheguei no ponto, parou. Amanhã você continua, tá ligado? E assim você vai, às vezes, até escrever sobre a realidade que você vê no trem, no ônibus, né? Ó, que louco, tá ligado? Coisa boa. E aí é sobre isso. É muito fácil você escrever. Não pense que você precisa de um programa para criar um. Você tem diversos programas que podem exportar um PDF e você vai mandar isso para a gráfica, você vai mandar isso para a Amazon. Questão muito, 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 muito importante. Vou até tomar uma água. Questão muito importante, cronograma. Cronograma, tá ligado? Você é o líder desse projeto, mas você também é a pessoa que vai executá-lo, tá ligado? Portanto, é importante ter muita disciplina. O processo criativo, ele pode levar dias, meses ou até anos, mas o processo de produção tem que ter um prazo, tá ligado? Ele tem que ter um cronograma. Para todos os processos que dependam exclusivamente de você, cumpra os prazos. Simples. E saiba também estabelecer ou se adaptar aos prazos de terceiros envolvidos no projeto. Então você não vai, se você mandou o seu livro para a gráfica, você não vai combinar com a loja que vai vender o livro. Você não vai combinar com a loja que você vai entregar o livro em 5 dias se a gráfica te falou que só vai te entregar em 7 dias, tá ligado? Você tem que entender qual é o tempo dos outros envolvidos também. Se a gráfica vai te entregar o livro em 7 dias, é porque a gráfica tem outros livros para imprimir também, tem outros trabalhos para imprimir antes, e o seu livro demanda um tempo para ser impresso na quantidade que você pediu. Se são 7 dias, não tem como pegar o livro antes. Você não pode combinar uma parada com a loja antes disso. Da mesma forma, se você vai pedir para alguém ilustrar o seu livro, você não pode combinar com a gráfica que você vai enviar o livro num dia, sendo que a pessoa não te deu um prazo ainda. Primeiro estabeleça um prazo com a pessoa, vê qual é o dia que a pessoa, o ilustrador, pode te enviar. Ele também vai ter o prazo dele, ele ou ela vai ter o prazo, e você vai criando assim o seu cronograma. É muito importante que todos os envolvidos na produção estejam alinhados nesse sentido, uma vez que cada etapa depende da etapa anterior. Se você começar a jogar as coisas, tá ligado? Uma na frente da outra. Então, por exemplo, eu botei aqui um exemplo de cronograma. E lá no final, depois que você faz edição e revisão, formatação, tudo, eu botei aqui metadados, tá ligado? Vou voltar aqui, depois eu falo mais sobre isso. Mas qual que é a ideia? Os metadados são as informações de quem participou desse projeto. Quem foi o ilustrador, quem foi a pessoa, quem é o nome da gráfica também. Todas essas informações você vai, na minha opinião, na minha experiência, você vai deixar isso lá para o final. Por quê?
Porque você, às vezes, vai ter combinado tudo com uma gráfica e você, no final, vai descobrir que a gráfica não vai poder fazer o serviço, a gráfica vai cancelar o serviço, você vai ter que trocar. Aí você, que já criou, sei lá no comecinho, você já falou, não, quem vai fazer é fulano, 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 você já bota isso na ficha técnica, os metadados, tudo certinho. Lá na frente você vai ter que voltar nessa parte, vai ter... Então, fazer o cronograma requer você entender também o que pode ser feito agora, nesse momento, o que eu tenho que deixar para depois. Não adianta eu botar impressão do material antes de receber a ilustração do ilustrador, tá ligado? Então, vamos para os exemplos. Montando um cronograma. Como assim? Eu vou pegar uma data. Vamos lá. Hoje é dia 19/4/2023. Eu vou chegar aqui e vou botar 19/4/2023 até 19/5. Então eu tenho 30 dias para editar e revisar o texto. Eu fui lá, escrevi o texto correndo, que eu estava sentindo, que eu estava pensando, às vezes um texto mais, sei lá, uma crítica social, e eu precisava escrever esse texto. Depois eu vou editar e revisar o texto. Às vezes é um parágrafo que eu preciso mudar ali, às vezes é uma quebra de linha, às vezes é uma coisa mais técnica, às vezes é uma questão do texto mesmo, do conteúdo do texto. Você vai revisar, vai olhar, não, essa parte pode cortar, essa parte está demais, essa parte está de menos, preciso ampliar mais essa parte. Edição e revisão é ortográfica também, né? Edição, ver se tem algum erro de português. E também identificar quais erros, porque vamos supor que você está fazendo no Google Docs e ele já vai corrigir, ou no Word, sei lá, ele já vai corrigir automaticamente a palavra, ele não vai deixar vermelhinho ali, ele já vai corrigindo automaticamente as palavras que você escreveu errado. Às vezes você quer escrever, sei lá, você está fazendo um texto local, um texto local não, regional, querendo expor um pouco do sotaque no seu texto. Então, se ao invés de falar molhou, você quer falar moiô, tá ligado? Isso é um estilo literário, isso é muito utilizado. Se você estiver escrevendo isso, você vai escrever moiô e o aplicativo que você está escrevendo vai corrigir para molhô. E você não queria isso. Isso faz parte da revisão do texto, você vai olhando ponto a ponto, e aí é um processo um pouco mais chato, demorado. Pode ser que você demore mais de um mês até, mas aí eu, dando esse exemplo aqui, você bota um mês ali para isso. Depois você vai fazer a formatação para impressão ou plataformas. Como assim? Você já está em contato com a gráfica, você já está com o site ali da Amazon, com tudo, os locais onde você vai disponibilizar esse livro, esse projeto literário. Você já está em contato com tudo, você já sabe quais são as informações. Você vai atrás das seguintes informações. Como entregar esse material? Às vezes a gráfica vai te pedir para já entregar esse material com espaçamento de borda, de não sei o que, porque senão vai imprimir e vai ficar faltando palavra, tá ligado? Esse tipo de coisa não tem regra. Esse tipo de coisa é de lugar para lugar. Então vai ter uma gráfica que é mais especializada em livro, que ela já faz esse processo. Tem uma outra gráfica que não, dependendo do seu orçamento. Às vezes você já vai buscar uma gráfica maior. Às vezes você vai buscar uma gráfica da sua cidade, do centro da cidade ali, que você vai imprimir 3 livros. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Você vai imprimir poucos livros para revender e fazendo mais livros, né? E aí você precisa entender qual é o formato que aquela gráfica trabalha. Da mesma forma, as plataformas digitais que disponibilizam seu livro, tipo a Amazon, tipo outras plataformas. Eu vou mostrar outras plataformas aqui também. Cada plataforma pede uma formatação. Vai atrás disso, formata o seu texto. Você pode ter que fazer alguns arquivos diferentes, mas todos em PDF, sem problema nenhum. Aí isso você faz do dia tal ao dia tal, do outro dia, aí do dia 19 até maio. Aí daqui de maio até julho você vai fazer essa parada. Não, aqui é mais rapidinho. Aí de maio a maio mesmo, aqui em julho você faz isso aqui. Em agosto você vai fazer a impressão do seu livro e a disponibilização na plataforma digital. O que eu recomendo? Que esse processo seja feito antes da divulgação e do marketing.
Eu recomendo sempre que você tenha o seu produto em mãos antes de fazer divulgação e marketing. A vida é diferente dos nossos planos, tá ligado? Às vezes alguma coisa atrasa, às vezes alguma coisa sai do cronograma. Você vai ter que alterar esse cronograma de acordo com a realidade. Então você às vezes vai depender de ir num local e nesse local vai estar fechado por alguma reforma, algum motivo, tá ligado? E aí você vai ter que deixar isso para depois. Eu acho sempre importante não chegar e fazer uma divulgação. Deixa eu tirar mais forte aqui. Porque senão você pega e faz uma divulgação. Vou lançar o meu livro dia 15 de agosto de 2020. Aí eu faço uma divulgação assim. Quando chega no dia 10 de agosto, o meu livro simplesmente não tá pronto. Não é que não tá na grade, não tá pronto, não tem ilustração. Você vai surtar, tá ligado? Você vai ter que explicar um adiamento que não precisava. Era só você esperar o seu livro chegar. Chegou 10 caixas de livro. Pô, e agora eu preciso correr para divulgar? Também não. O seu livro ele não vai sumir, tá ligado? E da mesma forma na plataforma digital. É diferente quando você lança uma produção literária, quando você lança um livro. É diferente quando você lança, às vezes, um clipe. Um clipe no YouTube, você precisa que o engajamento seja instantâneo. Porque quanto mais tempo esse clipe estiver no ar, menos engajamento ele vai ter por questões de algoritmo. O livro é diferente. O livro ele é eterno. O livro pode ser divulgado para sempre, tá ligado? Porque o material, justamente o que a gente falou antes, ele é pensado para ser para sempre. E as plataformas digital não colocam livros acima ou abaixo de acordo com o tempo. São outros motivos. São quanto mais cliques, quanto mais venda, quanto mais disponibilização. Divulgação e marketing, lançamentos. E aí os lançamentos você pode marcar às vezes uma roda de conversa, um debate. Você pode fazer live, você pode fazer vários formatos de lançamento e você vai marcar isso num cronograma. E aí coisas que surgirem após esse período de lançamento, você pode ir fazendo, mas aí você já não precisa mais estar no cronograma porque você já encerrou as suas obrigações anteriores.